aqui, então. E aí, pessoal? Tudo bem, Daniela? Prazer, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos nessa. Boa noite, então, pessoal. Vamos começar aqui, então, a nossa live de hoje. Agradecer aí a presença de todo mundo. Hoje eu que vou estar aqui moderando o fórum, então, as perguntas, né? Primeiro vamos passar a bola aí para o Dr. Paulo falar um pouquinho. Dr. Paulo Fleury Teixeira, ele vai falar sobre dosagens, né, e formas de administração da cannabis. E depois de um tempo a gente vai ter um período de perguntas e respostas. Deixa eu só silenciar aqui. Só um minutinho aqui, pessoal, rapidinho. Aí, beleza. Eu cortei o microfone de todo mundo, então a gente vai primeiro fazer essa etapa do Dr. Paulo falar, vai explicar um pouquinho, e quem tiver dúvida vai colocando ali no chat, vai levantando a mão. Assim que ele concluir, a gente abre para as perguntas, e aí eu vou passando a bola para cada um, né? Eu sou Regis, prazer, então podemos começar. Deixa eu liberar aqui para o senhor Dr. Paulo, só um minuto. Aí, manda a bala. Tá me ouvindo bem? Legal? Tá? Ó, gente, boa noite para todo mundo. Então, nós estamos fazendo aqui hoje a segunda live de treinamento, homogeneização de conteúdo, seja para terapeutas canábicos. A base do conteúdo que a gente está lidando aqui está na cartilha chamada Dr. Green Terapeutas Canábicos, que é uma referência inicial no intuito de dar, né, uma base comum para a gente trabalhar em rede, que é o conceito nosso de trabalho em terapia canábica, terapêutica canábica, usar a maconha, os canabinoides, os extratos da erva terapeuticamente. E nossa primeira live foi sobre quais são os problemas de saúde, doenças, sintomas, sinais que podem ser tratados. E essa segunda hoje vai focalizar na questão de dosagem, formas de administração e vias, recursos, né, produtos diferentes com os quais a gente pode administrar a terapêutica canábica. Bom, basicamente é isso que a gente vai tratar hoje. Não tem nada que eu acho que é assim, fundamental para recapitular de ontem, mas para quem não estava, ontem a gente tratou do conjunto de doenças e distúrbios, né? Eu quero falar alguma coisa bem sintética sobre isso, que eu acho que a gente pode agrupar hoje nos seguintes conjuntos ou subconjuntos as doenças que são tratadas por cannabis. Doenças neuropsiquiátricas ou distúrbios neuropsiquiátricos vários. Vamos começar pela parte psiquiátrica. Olha, dependência de drogas. A gente não falou bastante disso ontem, mas a cannabis é um recurso, pelo que eu tenho visto, excelente, de uso muito fácil e exitoso para o manejo de dependência química em qualquer nível, dependência de fármacos, por exemplo, psiquiátricos, benzodiazepínicos, por exemplo, antipsicóticos, dependência de drogas as mais variadas, inclusive álcool e tabaco, nicotina, entendeu? Para tudo isso, eventualmente, a cannabis é um excelente recurso para lidar, né, para o manejo da dependência química com êxito. Eu, pelo menos na minha experiência, tenho casos de grande êxito, me animam bastante. E tem para as doenças psiquiátricas em geral, que também a gente não falou muito ontem,
mas também eu tenho um crescente de pacientes de distúrbios psiquiátricos mais variados, e a minha experiência na clínica com o autismo me dá também bastante segurança para advogar, defender, prescrever, orientar o uso da cannabis em praticamente todos os distúrbios psiquiátricos, especialmente se a gente está focalizando em substituição de medicamentos que estão sendo utilizados, por grande parte das vezes sem sucesso e com efeitos colaterais. Então, de novo, é bastante recompensador e também, nesse sentido, em geral, é bem seguro que a gente consiga controlar crises maiores, desequilíbrios psíquicos maiores, usando, se necessário, doses altas de cannabis. Inclusive, crises de ansiedade, pânico, ou crises psicóticas que muitas vezes as pessoas acreditam que são desencadeadas pela cannabis, e talvez até o seja. Mas, em geral, a maconha vai ser terapêutica e, atingindo doses adequadas, em geral, vai sedar esse quadro, vai controlar, vai suavizar e vai permitir lidar melhor com o paciente nessas circunstâncias. E isso vale para síndromes, para várias síndromes neurológicas também. Síndromes neurológicas que evoluem com incapacitação progressiva, neuromuscular, como esclerose múltipla, são passíveis de serem abordadas com a cannabis. Tem, no caso da esclerose múltipla, estudos já assegurando, né, a eficácia em alto nível, né, de confiabilidade. No caso de ela, tem relatos de casos, enfim, os casos de doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, enfim, os casos de epilepsia, que são mais conhecidos. Nesse aspecto, eu tenho que dizer uma coisa que eu acho que é importante. Minha experiência, não é que vai funcionar em todos os casos, não, mas, em princípio, todas as epilepsias são tratáveis. Eu já vi casos, por exemplo, de epilepsia por cisticercose, com resultado excelente. Todas as síndromes epiléticas que eu conheci, ou recebi, tem casos de resultados positivos usando aquelas de nascença, né, congênitas, Dravet, etc. Todas as outras têm relatos de casos de resultado positivo. E as epilepsias do adulto, em geral. Então, em geral, a epilepsia é tratável com maconha. E autismo também. Todos os níveis de autismo, todos os graus, os casos mais graves, os mais leves, podem ser beneficiados. Então, isso para dizer das doenças neuropsiquiátricas, ou distúrbios neuropsiquiátricos em geral. Um segundo grupo são as dores, né? Os casos de dor crônica de todo tipo. Existem estudos já também no sentido mais alto, né, de evidência médica, assegurando a eficácia maior do que o opiáceo para dor neuropática, dor provocada por inflamação de nervo ou dor provocada por câncer, por lesões de câncer, por exemplo, câncer ósseo, que provoca dores extremas, né? E eu tenho experiência de vários casos de resultados muito positivos, como nevralgia do trigêmeo, por exemplo, que é dor excruciante, e dores por lesão de coluna, e resultados realmente muito bons, assim, comparado com a medicação que tem. A gente não vai conseguir eliminar a presença da dor nesses casos, mas você vai suavizar muito a percepção e a qualidade de vida tem ganho, né? Então, além das dores, então, as doenças inflamatórias crônicas, as doenças autoimunes, especificamente dentro das doenças inflamatórias crônicas. Algo que eu não falei ontem nada, doenças de pele, várias doenças inflamatórias de pele podem ser tratadas com maconha, seja na forma do óleo, seja na forma de pomada. E a gente vai tratar disso um pouco hoje. A asma, que é uma doença inflamatória e autoimune, a gente tratou disso ontem. E as doenças inflamatórias intestinais, tem vários casos de resultados positivos em doenças inflamatórias intestinais, diversos níveis de resultados, mas compensador, recompensador, e a gente pode, nesses casos todos, reduzir ou retirar o uso de corticoide, imunossupressor, e tudo isso é ganho grande para a pessoa. Deixa eu ver se faltou alguma importante. Eu acho que não, né? Eu acho que esses são os conjuntos de problemas. A questão do câncer.
Eu não tenho experiência clínica, eu falei isso ontem, revi isso hoje até por acaso. Se tem evidência de efeito, né, resultado, em modelo animal, que é estudo com rato, de tratamento com THC, evidência boa, mas é modelo animal, e pesquisa de cultura de células. Nesses níveis, você tem pesquisa científica mostrando resultados positivos com o uso de THC ou de maconha para tratamento de câncer. Mas, na clínica, o que a gente tem são relatos de casos. Você não tem estudos de maior fôlego, né, científico ainda. Agora, tem um conjunto de sintomas. Eu vou terminar essa introdução longa, já recapitulando o que a gente falou ontem. Tem um conjunto de sintomas que são a dor, que a gente já falou, as náuseas, vômitos, a insônia, os distúrbios de humor, a perda de apetite, esses diversos problemas que normalmente, ou em grande parte, às vezes estão associados à doença crônica em geral, todos eles podem ser tratados com a maconha. A maconha, provavelmente, dependendo da evolução médico-científica, vai ser muito bem absorvida progressivamente na clínica de doenças crônicas em geral, na clínica geriátrica em geral, como é nessas áreas específicas que já está sendo, né? Progressivamente vai ser mais nessas áreas específicas que eu falei. Bom, isso era, eu acho, talvez eu tenha omitido uma coisa, glaucoma, acabei de me lembrar, uma coisa bem específica, né? Para a qual tem evidência bem grande que a gente consegue reduzir a pressão intraocular. E, enfim, outros que eu não me lembrei agora, falei na live passada, diversas síndromes neurológicas, seja síndromes congênitas ou síndromes que se desenvolvam, têm aparecido no meu dia a dia, né, casos que eu desconhecia e que têm tido bons resultados. Então, em geral, doenças desses grupos aí, que não tenham tratamento, não tenham obtido sucesso, não estejam obtendo sucesso com a medicina tradicionalmente empregada, justifica-se usar maconha, mesmo que a gente não tenha nenhum caso anterior que deu resultado ou não, porque mal seguramente a gente não vai estar fazendo, e existe uma possibilidade de trazer benefício. Se aproxima desses conjuntos de sintomas e problemas que eu falei, eu sempre oriento os pacientes a tentarem, entendeu? E tem tido resultados legais em várias síndromes que eu desconheci. Bom, indo para o tema de hoje, eu vou abrir a cartilha, se vocês me permitem, a gente vai falar de dosagem, vias de administração, e é isso aí, vamos lá. Como fazer o tratamento, né? Doutor, só um minutinho. Se o senhor tem um fone de ouvido e um microfone aí na mão? Não tem, não tá. tem. Então fica para a próxima, a gente providencia isso, porque está dando um eco, acho que ia facilitar e ia melhorar a qualidade. Mas fica para a próxima, então. Tá, desculpa. Se o senhor puder, e se o senhor conseguir, na hora que o senhor estiver falando, conseguir afastar um pouquinho, aí a gente vê o seu rosto inteiro. Agora, tá, entendi, estava só pedaço. Não prestei atenção em nada disso. Mas, enfim, vamos lá. Sobre como fazer o tratamento, bom, eu vou passar um pouco aqui, vocês estão lendo o que está escrito, né? E vou comentar algumas coisas que eu tenho visto, né? Ô, doutor, não está compartilhada a sua tela. Desculpa te interromper. Compartilhar a tela. Isso, compartilha aí com a gente. Que viagem. Onde é que é o compartilhar? Aqui. Tem que ser bem a janela da cartilha, tá? Lembra de selecionar ela. Aí, tá tudo certo. Eu só tinha esquecido. Aí, é isso aí. Pode mandar a bala, estamos vendo. Então, é aqui que começa essa temática, né, na cartilha, sobre como fazer o tratamento, que produtos usar, como administrar, que dosagem, é esse o assunto que a gente vai tratar agora. Primeira coisa que eu acho importante, esse conjunto de informações que estão requisitadas aqui à direita. Isso define, para mim, a dosagem. Então, o que é o problema?
qual que é a idade, peso do paciente, as condições gerais dele, um paciente debilitado, é um recém-nascido, é um idoso extremo de idade. Todas essas condições são condições que indicam maior prudência ao administrar. Então, produtos mais diluídos, início com doses mais baixas, e ao contrário, distúrbios mais intensos, dores mais intensas, distúrbios psíquicos mais intensos, maior desequilíbrio psíquico comportamental, seja no autismo ou outros problemas, vão requisitar, em geral, doses mais altas. São composição de produto, a gente vai conversar bastante sobre isso, e especificamente os canabinoides que tem nesse produto. E eu só posso falar de THC e CBD. Isso aqui é uma brecha para eu raciocinar alguma coisa com vocês que eu acho muito importante. É o seguinte: em geral, minha posição psicológica e profissional é de grande prudência em relação ao nível de assertividade, como se diz, das informações que eu estou dando. Então, eu busco ser assertivo, né, nessas informações, ao máximo que eu posso, e restringir aquilo que eu falo ao limite de conhecimento que eu tenho. E dentro desse limite, eu queria sair do share, mas não consegui abrir a minha outra. Tem que clicar na setinha do lado aí, doutor. Eu acho que é possível. Uai. Vocês estão vendo a tela, né? Estamos vendo a tela. Eu queria voltar para o meu rosto agora, mas enfim, ele não está abrindo. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Aí, vou parar para você aqui a sua tela. Pronto, voltou para o seu rosto. Pode mandar bala. Isso, então tá. Porque eu estava fazendo um raciocínio que eu vou ficar mais distante, espero que não dê muito eco. É o seguinte, eu estava dizendo que eu procuro ser cauteloso, enfim, no sentido de ser o mais seguro, quando eu estou passando uma informação que vai ser eventualmente decisiva para a saúde ou a vida das pessoas, né? Então, de fato, eu tenho algum conhecimento sobre composição de CBD e THC em plantas, em extratos ou em produtos industrializados ou semi-industrializados de maconha, ou cannabis, ou canabinoides, enfim. Esse é o limite de conhecimento clínico que eu tenho. E até onde eu consegui ver é o limite de conhecimento clínico que se tem. Então, do ponto de vista clínico, tudo que se fala de outros produtos e quase tudo que se fala de CBD e THC é informação sem base. É informação que não tem uma sustentação segura. Entendeu? Porque as pessoas estão falando como se fosse uma certeza clínica, o que é uma derivação de um conhecimento fisiológico. Deixa eu explicar, por exemplo, como é isso, que tipo de equívoco, engano mesmo, é isso mesmo, que isso pode levar. Por exemplo, é reconhecido, é identificado, né, pela neurofisiologia, que nós temos menos receptores, que nós temos menos afinidade, que se tem menos afinidade do CBD para com os receptores chamados CB1. Isso é um fato fisiológico, da neurofisiologia, ou seja, você, ao estudar a aderência da molécula de CBD ao receptor CB1, que está localizado no cérebro, identifica que ele tem menor afinidade, ou seja, ele adere menos a esse receptor do que o THC. O THC tem mais afinidade que o CB1.
Isso, levado a um raciocínio linear de fisiologia para a clínica, permitiu que se chegue, com algumas evidências clínicas equivocadas, permitiu que as pessoas chegassem à conclusão de que o CBD não é psicoativo. Então, muita gente pesquisador, muita gente médica, atuante, né, na área da medicina canábica ou do uso do CBD, terapêutico, informa os seus pacientes que o CBD não é psicoativo. Eu não faço isso, eu faço o contrário. CBD, em doses elevadas, será psicoativo. O CBD, em geral, é menos potente do que o THC. No caso específico, os efeitos psicoativos é evidentemente menos potente. Mas se eu usar uma dose alta, o suficiente de CBD, ela terá efeitos psicoativos. Assim como uma dose muito baixa de THC não terá efeitos psicoativos. Entendeu? Então eu não posso derivar, é isso que eu estou querendo dizer para finalizar, eu não posso derivar simplesmente de um conhecimento, como eu disse, de ciência de base, nesse caso, de neurofisiologia, uma certeza clínica. Isso é uma presunção que, em geral, está equivocada. Eu posso fazer uma inferência e a pesquisa clínica mostrar que sim ou que não. A minha experiência clínica e a experiência que eu tenho de informações do dia a dia, das ruas, como eu costumo falar, mostram que CBD é psicoativo também. Que doses altas de CBD vão ter efeitos psicoativos. Todos os relatos de pessoas que usaram doses suficientemente altas de CBD que eu tenho são já chapou. Entendeu? Então, isto, para mim, esta é a experiência clínica. Então, a experiência clínica mostra que todos os neurocientistas e médicos e outros profissionais que estão informando aos seus pacientes que CBD não é psicoativo, estão passando uma informação equivocada. Então, eu vou falar, voltando agora lá para a cartilha, eu vou falar da minha experiência e daquilo que eu conheço de pesquisa, que é basicamente referente, de pesquisa clínica, vou repetir, referente ao uso de CBD e THC. Cara, Regis, por favor, partilha minha tela aí de novo, porque eu não estou conseguindo. Já está compartilhado, doutor. Compartilhado a tela, né? Beleza. Isso. Então tá. Então vamos prosseguir daqui. É isso aqui. As informações que eu acho importantes para a administração, as fundamentais são essas aqui. Vamos voltando de cima para baixo. Que diluição é empregada, ou seja, por exemplo, aqui a gente usa muito essa terminologia, que eu vou referir várias vezes aqui hoje, de 3%, 5%, 10%, sendo isso a concentração de extrato da maconha no óleo final para 100 ml. Então, 3 gramas para 100 ml, 3 gramas de extrato para 100 ml, 3%, 6 gramas, 6%, 10 gramas, 10% para 100 ml de óleo. Essa é a diluição na nomenclatura que a gente usa. É a nomenclatura que era usada, por exemplo, não sei se ainda acho que ainda é usada pela HempMed, que vende aquelas seringas de extratos de maconha rica em CBD, que são os mais vendidos aqui no Brasil com autorização da Anvisa. E eles falam lá que é um produto a 25%, um produto a 18%, mais ou menos nessa faixa aí, que são os produtos da HempMed. Essa é a diluição. Em geral, nós trabalhamos com diluições muito mais baixas, porque nós trabalhamos com teor de THC mais alto. E eles é conteúdo de CBD alto, então vai ter que ser muito mais concentrado. Isso aí,
Olha, eu acabei de dar uma informação que não é precisa exatamente, não, eu vou corrigir. Eu estava dizendo para você o seguinte: a diluição que nós usamos, a nomenclatura que nós usamos, hoje em dia, aqui nessa rede, é o percentual do extrato em 100 ml do óleo final. Então, seria, por exemplo, a 3%, 3 gramas de extrato vão resultar em 100 ml de óleo, é um óleo a 3%. Se for 10 gramas de extrato, um óleo a 10%. E aí eu usei como comparação as seringas da Reprimed. E falei coisa errada, porque as seringas da Reprimed, quando está lá escrito 25%, é 25% de canabinoides naquele produto final, porque aquilo ali é o extrato puro, é não diluído. Então, ele seria, na nossa nomenclatura, 100%. E, às vezes, né, eles têm nessa faixa de 18% a 25% da concentração daquele produto é canabinoide. Nós vamos falar disso mais adiante. Mas essas são duas maneiras de informar a diluição do óleo. A concentração ou a proporção de canabinoides ou a proporção de extrato. Nós, quando trabalhamos com produto artesanal, usamos a proporção de extrato. Composição de canabinoides. Então, a gente deve saber a proporção de extrato, deve saber a composição de canabinoides, que é, na minha visão, hoje, composição de THC e CBD, que são os canabinoides que eu conheço mais ou menos efeito, dose, e tenho uma ideia de como é que eu posso modificar a dosagem, etc. deles. Os outros eu desprezo no meu raciocínio, porque não conheço. As pessoas vão dizer, mas o mais importante é a planta integral. Com certeza, a planta integral é fundamental, em geral, ou pelo menos funciona muito bem em geral. Agora, quando eu vou tratar de dose, eu vou tratar de dose, vou tentar estabelecer algum raciocínio de dose de canabinoides, né? E, basicamente, THC e CBD. Muito bem, vou considerar os aspectos do paciente, que a gente já falou aqui, não preciso continuar. Falamos um pouquinho sobre a diferença de CBD e THC. Para mim, eu uso todo tipo de produto que tiver disponível. Inclusive, as pessoas não podem me condenar. Pacientes com estudos importantes, que têm acesso a prensado e querem usar prensado, eu vou sempre apoiar. Vai usar, é melhor do que não usar nada. Ou usar, em geral, vários medicamentos que as pessoas estão usando, mas é a minha visão. Eu acredito que isso é melhor, dependendo da gravidade do problema. Então, para mim, é relativamente indiferente se as pessoas estão falando de produtos importados, com CBD alto, produtos artesanais brasileiros com THC alto. Eu vou procurar identificar a forma adequada de administrar para aquele paciente. Ok? Muito bem. Com relação a vias de administração, as únicas observações mais importantes que eu tenho a fazer estão nessa tela, e basicamente, quando você faz o uso do produto ingerido, você tem um tempo de início de efeitos de mais ou menos 20 minutos, meia hora, né, para os efeitos principais. E o pico vai ser entre 1h30, 3 horas, algo assim. E quando você está tratando de produto fumado, aspirado, com vape, caneta, bong, enfim, de que maneira for, baseado, você vai ter um efeito inicial muito mais rápido e também o pico é mais intenso e mais a extinção, né, a passagem dos efeitos também vai ser mais rápida. Então, se espera do produto ingerido alguma coisa como 4 horas, 6 horas, eventualmente, dependendo do efeito buscado, muito mais, porque, de verdade, a meia-vida, para usar uma linguagem mais técnica, né, de THC, por exemplo, é de uns 13 dias. Então, você vai ter algum efeito THC no organismo por uns 13 dias, uns 15 dias. E a gente vê isso na clínica, e vê, por exemplo, também com vários antipsicóticos e anticonvulsivantes, eventualmente. Então, não é quando o paciente interrompe a medicação, os sinais e sintomas não aparecem imediatamente, mas demoram algum tempo para voltar. E todo mundo que conhece o uso cotidiano de maconha sabe que se você para de usar maconha por 1, 2 dias,
os efeitos vão ser mais ou menos os mesmos quando você usar de novo. Você para por uns 15 dias, uns 20 dias, os efeitos vão ser bem maiores. Quer dizer, você vai ter, então, efeitos bem suaves ao longo de um tempo bem longo. Mas, em geral, para as coisas que a gente está buscando tratar, a gente vai fazer uso diário. Necessariamente, às vezes, não precisa. Às vezes, eu recomendo para grande parte dos meus pacientes tentarem, eventualmente, interrupções, uso de doses mais altas e mais espaçadas. Mas, em geral, a gente faz a administração diária e com uma frequência de 1 até 3 vezes ao dia, é o que eu recomendo mais normalmente. Em caso de dores, eu uso muito mais frequente e outros tipos de perturbação maior, psicológica, eu uso livre, né, a quantidade e a frequência que for necessária. E o que está dito aqui nessa tela, em geral, é que para, então, casos de crise, seja de dor, seja crises psicológicas, a forma aspirada pode ser mais útil porque é mais rápida. Então, se for viável utilizar, é recomendável em todas essas circunstâncias. E para usos que você precisa de uma dose mais estável, constante, parece ser mais recomendável usar óleo. A maioria dos meus pacientes, quase todos, usam óleo. Um dos grandes motivos de certo modo, é mais fácil de você manejar a dose, mas, sobretudo, é por questão de preconceito, de risco, preconceito social mesmo, de que tem a ideia de que fumar maconha é uma coisa negativa. Mas, em geral, então, em princípio, para mim, poderia ser a forma principal, ou uma das principais formas de uso terapêutico, a forma aspirada. Mas essa forma de óleo que a gente usa mais, né, com as várias diluições, é muito confortável também, muito útil e funciona, né? Então, pode ser usado. Sobre vias de administração, a pele pode ser usada como uma forma de via para qualquer desses problemas também. Então, tem gente que está testando PET, pode ser uma forma bem legal de usar. Para doenças inflamatórias de pele, psoríase, a doença exantemática, né? A exantema atópico, né? Todas e outras doenças inflamatórias de pele, aparentemente, por algum motivo, deve ser melhor usar a pomada também, né? Não só, mas tem casos, por exemplo, de tratamento de psoríase, ou pelo menos notícias, né, de casos de tratamento de psoríase, seja passando pomada, seja através de óleo, com resultados bons em ambos os casos. Ok? Muito bem, gente. Com relação à dosagem, propriamente dito, dosagens de canabinoides, dosagem de CBD, dosagem de THC, a informação fundamental que eu tenho a dar, da minha experiência, e a informação, eu tenho total segurança disso que eu estou falando. Para os efeitos em geral, por exemplo, para controle de crise epilética, para controle de distúrbios psiquiátricos, para controle da dor, e para todos esses sinais e sintomas, então eu imagino que para todo o restante, em geral, você tem uma proporção de dosagem de THC para o CBD de dezenas de vezes, no sentido de que o THC é dezenas de vezes mais potente do que o CBD. Eu fico na dúvida de o que é. Às vezes eu falo 30 vezes, às vezes eu falo 50 vezes. É alguma coisa entre 10 e 100 vezes mais potente. Entendeu? Então, você vai ter, eventualmente, efeitos, né, que você tem com 1 miligrama de THC, você vai ter ou com 10, ou com 50, ou, dependendo do caso, com 100 miligramas de CBD. Então, isso explica bastante dos problemas, das diferenças de visões sobre o efeito de CBD e THC. Porque, veja bem, então, por exemplo, qualquer efeito negativo que as pessoas atribuam ao ato de fumar cigarros de maconha e aleguem, uma das coisas que a
a ciência, a ciência proibicionista, alega que com o uso de maconha de mais alto teor de THC, passou a ter uma frequência maior de surtos psicóticos e outros distúrbios psicocomportamentais ligados ao uso de maconha. Porque o THC seria psicoativo e levaria a efeitos negativos, e o CBD não. O CBD até protegeria, muita gente diz, etc. Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você fumar meio baseado de THC com uma erva dessas holandesa, ou californiana, ou enfim, isso já está circulando no mundo todo, mas essas onde foram desenvolvidos de altíssimo THC, fumar de meio baseado e depois fumar mais meio, você terá dobrado a quantidade de THC, o que significará uma diferença muito grande de efeito no seu organismo, eventualmente. Ao passo que, se você fumar um cigarro de baixo THC, cânhamo, ou uma planta medicinal, como eles chamam essas hoje, aí, desenvolvidas de alto CBD, se você fumar um baseado e depois fumar outro baseado, meio, você está mudando quase nada em termos de dose. A mudança de dose, se o THC é dezenas de vezes mais potente do que o CBD, a mudança de dose para ser igual, quando você muda de meio baseado para um baseado de THC, seria a diferença de você mudar, por exemplo, de um baseado para 20 baseados de uma erva de alto CBD. Entendeu? E normalmente ninguém fuma 20 baseados. Então ninguém chega aos níveis de efeito que o CBD produz, psicoativos, em geral, no dia a dia, porque o CBD é muito menos potente nesse aspecto do que o THC. Mas também, para produzir os efeitos terapêuticos, eu vou ter que usar doses altas de CBD. Então, todos os efeitos negativos possíveis que podem aparecer com o THC vão aparecer com o CBD também. E o único estudo que eu conheço comparando efeitos negativos mostrou que aqueles produtos que têm CBD isolado, só CBD, têm mais efeito colateral do que aqueles produtos que têm algum THC. Então, tudo indica que, reiterando o que eu estou falando, a diferença clínica, ou pelo menos uma diferença clínica fundamental entre CBD e THC, é que o THC é dezenas de vezes mais potente do que o CBD para todos os efeitos em geral. Então, se eu vou precisar, por exemplo, como está dito aqui, para tratar a epilepsia, as pessoas fazem uso de entre menos de 2 miligramas até mais de 20 miligramas por quilo. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, de 30 quilos, eu vou poder tratar essa criança com 60 miligramas de CBD ou 600 miligramas de CBD por dia. Pode ser necessário subir bastante dose. Aqui está dizendo, uma criança de 50 quilos, ela pode ser tratada com 100 miligramas de CBD ou até 1.000 miligramas de CBD por dia. Ao passo que, se eu vou tratar esse paciente com THC, eu vou tratar na faixa de 2 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas, são faixas terapêuticas normais de THC para adultos em geral. E eu posso tratar com doses bem menores e, eventualmente, a gente usa. Quando se fala, por exemplo, em produtos da Abrace, como eles são de altíssima diluição, em geral, as pessoas estão usando doses bem mais baixas do que essas que eu estou descrevendo. Essas que eu estou descrevendo aqui, elas são da minha experiência e da maior parte da literatura que eu vi, é mais ou menos nessa faixa de dosagem, entendeu? Uma coisa muito importante está dita aqui no final, ó, essa parte aqui, a amplitude, a amplitude de doses terapêuticas é muito grande. Então, pode ser que eu consiga resultados com doses muito baixas, ou pode ser necessário doses muito altas mesmo, para tratar essa diferença, por exemplo, de 100 vezes, né, a dose, seja de CBD, seja de THC, eventualmente para tratar os pacientes. Isso aí permite
não é permite, indica para a gente que é correto e é a forma que é mais recomendada mesmo, e eu aprendi isso nessa terapia, conversando com outros profissionais, e de a gente iniciar com dose baixa. Entendeu? Essa aqui é uma faixa que eu estimo. Essa é a minha estimativa, pela minha clínica, pelo que a literatura tem falado, mas eventualmente a gente consegue resultados com doses muito menores e pode ser necessário usar doses muito maiores, porque não existe limite de dosagem estabelecido hoje para CBD ou THC, ou principalmente para extratos de maconha, ou puros ou diluídos. Então, a gente pode tentar doses muito maiores se achar que é apropriado. Em geral, eu não chego a isso, entendeu? Ó, deixa eu ver o que fala o próximo ponto. Então, ainda falando um pouco mais sobre esse detalhamento de dosagem, para os produtos que a gente usa, que eu mais uso, né, aqui, eu recomendo normalmente produtos nessa diluição de 3% para crianças e de 6% a 10% para adultos, ou crianças maiores, ou dependendo da gravidade do caso, dependendo do número de medicamentos associados, eu uso dosagens menores ou concentrações menores para crianças menores, para idosos, especialmente esses que estão usando muitas medicações. Isso aí depende daqueles fatores todos, mas em geral, para crianças eu uso nessa faixa de 3% e para adultos nessa faixa de 6%, 10%, e isto é referente, sobretudo, especificamente, àqueles produtos que têm grau moderado ou alto de THC, que são os mais frequentes aqui no mercado artesanal brasileiro. Então, esses são as concentrações que eu mais utilizo. No caso de produtos de CBD, você vai usar concentrações muito maiores, que é o 100%, ou produtos super concentrados, que tem 6.000 miligramas de CBD em um frasco, etc., como vem esses produtos importados. E eu quero comentar um pouquinho, ou explicar um pouquinho sobre isso aqui adiante. Sobre a diferença entre CBD e THC, eu falei, eu acho que o fundamental, eu não quero me delongar disso, né? Aí, as evidências, até onde eu saiba, mostram que os efeitos do CBD e THC são muito similares, tanto terapêuticos quanto adversos. Então, todos os efeitos negativos que as pessoas alegam que pode acontecer com produtos de THC, fumando maconha, etc., eu vi na minha clínica com produtos com CBD exclusivo ou de alto CBD. Crises psicóticas, crises de ansiedade, alguns casos, eu acredito, a associação com outros fármacos, e porque os neurologistas que estavam usando produtos CBD purificado entraram com dose alta de uma vez, aumentou a frequência de crise convulsiva em pacientes com crise convulsiva. Esses são os efeitos que eu vi de produtos de CBD puro ou CBD alto com baixo THC, e vi esses efeitos com alto THC também. E eu reduzi, com certeza, na minha experiência, a frequência desses efeitos negativos usando essa técnica de doses, começar com doses baixas. Depois a gente precisa voltar a falar sobre isso, até na questão de associação, que é sempre um assunto importante a gente retomar, mas agora vamos focar na questão de dosagem em geral, da relação entre CBD e THC, que a gente está finalizando, né? Para finalizar, eu próprio acredito, como está dito aqui, que certas correntes advogam que, além desse efeito isolado de CBD ou de THC, o efeito conjunto deles e o efeito conjunto dos canabinoides, os terpenos, enfim, a planta, em geral, melhor. O que eu sei é o seguinte: funciona muito bem. Os produtos purificados, importados, podem funcionar também. Talvez não funcione tão bem, talvez tenham riscos maiores. A planta e seus extratos, a gente tem muita certeza de segurança e uma boa certeza de eficácia em geral.
tudo que você consegue com CBD purificado, você vai conseguir com maconha. Tudo que você consegue com THC purificado ou industrializado, você vai conseguir com maconha, em geral. E a maconha tem um equilíbrio, um blend ali, então parece muito razoável para mim, em primeiro lugar e em geral, é apostar em usar a planta, integrar os seus extratos e não apostar em síntese de fármacos isolados, nem de CBD, nem de THC. Mas, assim, uma coisa que me importa muito é conseguir, ou que as pessoas possam conseguir usar os tratamentos. E hoje em dia, os tratamentos baseados em extratos integrais de plantas, sejam importados, manipulados ou não, sejam os artesanais aqui, são muito caros. Tendem a ser muito caros. Eventualmente, grande parte dos meus pacientes estão mal utilizando, usando subdoses, porque tem receio que vai acabar, não tem como bancar aquilo. Então, não consegue atingir doses que eu acredito que vão ser necessárias para tratar. Ou, se consegue atingir, não consegue manter. E isso é problema. Então, eu não sou contra a síntese, porque, de algum modo, THC é uma química, né, de alta segurança. CBD é de alta segurança. Agora, produtos derivados, similares, etc., eu já não sei. E seguramente a planta, como ela é, e os seus extratos, é mais seguro que qualquer outra coisa, porque a gente tem essa experiência milenar acumulada, né? E sempre foi de alta segurança. Eu quero mostrar para vocês, que eu acho que agora essa parte acabou, sim. Inclusive, se eu estou extravasando o tempo, você me fala, porque eu queria mostrar alguma coisa de cálculo aqui, sobre essas dosagens. Doutor, licença, o tempo já extrapolou, mas a gente tem um tempinho a mais aí, um extra. Se quiser continuar falando mais um pouco, pode mandar bala. Tá bom, eu vou finalizar então. Vocês me desculpem tanto falatório, mas aula é aula e estamos nessa. Dosagem de CBD que eu li na literatura, estudos de tratamento de epilepsia, e se aplica em geral para crianças, 2 miligramas por quilo por dia, até 20 miligramas por quilo por dia, ou seja, para um paciente de 50 quilos, 100 miligramas até 1.000 miligramas no dia. Em um produto importado que tem 3.000 miligramas por 60 ml, tem Alvates, que são mais ou menos isso aqui, a gente teria que tratar com 40 gotas ou 2 ml até 400 gotas ou 20 ml. Então, grande parte das pessoas que estão usando produtos importados também estão usando subdoses, porque teriam que consumir, por exemplo, para atingir essa dosagem aqui, de 20 miligramas ou 1.000 miligramas no dia, uma criança de 50, eu teria que consumir 20 ml por dia. Então, um produto de 60 ml ia durar 3 dias. Aí as pessoas vão usar 4 gotas, 10 gotas, funciona enquanto está associado com outros medicamentos. Por causa daquela amplitude. Mas a maioria, ou uma parte grande, pelo menos, dos pacientes, vai precisar de doses maiores. E é mais ou menos isso aqui. Agora, se for tratar com THC, essa mesma pessoa de 50 quilos vai usar doses de menos de 2 miligramas, 1 miligrama, até 200 miligramas é de super dose. É dose altíssima, mas pode ser necessário. Entendeu? Isso aqui, se a gente for administrar um produto importado, eu citei um exemplo de cálculo de dose aqui. Para administrar 100 miligramas de CBD, um produto de 3.000 miligramas de 60 ml, eu preciso de 2 ml por dia, ou 40 gotas aproximadamente. Tudo isso aqui é aproximado. Se eu for usar o extrato puro... Eu acho que não está aparecendo, eu não sei se para mim trancou aqui a tela ou se não está aparecendo para ninguém essa tela que o senhor está falando sobre a dosagem. Está aparecendo os efeitos. Eu tenho que fazer o share dela, né? Então, você mudou. Faço o share de novo. Desculpa, eu vou cancelar aqui para o senhor para facilitar então, e aí você começa de novo. Faz o share de novo, agora eu posso fazer. Desculpa ter demorado aí para perceber. Tudo bem, eu também penso. Como nós estamos aprendendo essas metodologias aqui, esse recurso é bem legal. Agora sim, agora estamos vendo direitinho. Então, vamos lá.
estava falando de dosagem de CBD e THC e queria dar alguns exemplos, ilustrações para vocês na prática. Então, uma dosagem razoável de CBD para tratamento de epilepsia e quaisquer distúrbios é nessa faixa aqui, de 2 a 20 miligramas por quilo por dia, e uma paciente, então, de 50 quilos, seria entre 100 e 1000 miligramas por dia, seria uma dosagem razoável. Uma criança, uma mulher, enfim, um adolescente com esse peso. E isso aqui equivale, num produto importado, por exemplo, que tem 3.000 miligramas de CBD em 60 ml, a 40 gotas até 400 gotas, ou seja, 2 ml até 20 ml. E eu estava dizendo que, por isso, grande parte desses tratamentos são inviáveis e as pessoas estão usando subdoses. Eventualmente, doses baixas funcionam. Normalmente, quando estão associados com outros medicamentos, funcionam, mas depois não funcionam mais. Dose de THC seria de 2 miligramas a 200 miligramas, sendo que 200 miligramas é uma dosagem bem alta mesmo, e pacientes de 50 quilos, eventualmente, a gente consegue com bem menos que 2 miligramas até resultados bons. Em se tratando de extrato puro, afirma-se que os extratos puros têm 25% de canabinoides. Vocês lembram que eu falei, até fazendo um equívoco, que o hemp medis tinha 25% de extrato no óleo. Não, ele tinha 25% de canabinoides. Essas seringas, quando vem escrito 25%, é 25% de canabinoides, sendo quase tudo CBD ali. A grande maioria é CBD. Então, em geral, as pessoas referem, isso é uma informação não suficientemente confiável, mas mais ou menos isso, as pessoas dizem que nessa extração artesanal extrai mais ou menos nessa proporção. Nas plantas, em geral, que a gente extrai, os produtos saem nessa proporção aí. Uns 25% do que se extrai é canabinoide. Entendeu? Isso aqui. Então, por exemplo, se eu quero administrar 200 miligramas de CBD ou de THC, eu preciso de quase 1 grama de extrato. Porque 25% só que é canabinoide. Se o produto é muito rico em THC, então quase tudo desses 25% dele é canabinoide. Isso quer dizer que se eu quero administrar 200 miligramas, eu preciso de quase 1 grama. Então, quando eu estou usando, por exemplo, o modelo do Rick Simpson para tratamento de câncer, ele chega em 1 grama de extrato por dia, ou seja, mais ou menos 200 miligramas de THC por dia. Essa é a dosagem que o Rick Simpson recomenda, acredito que é terapêutica para câncer. Ok? É uma dose muito alta. Na minha experiência, os pacientes têm dificuldade em chegar a essa dose e manter essa dose no dia a dia. Entendeu? Mas seria isso aí. Eu uso doses de extratos altas, sim, para doenças inflamatórias crônicas graves, eventualmente, para doenças psiquiátricas graves em crise, até o crise no autismo, e basicamente são essas condições que eu uso o extrato puro e faço o cálculo quase sempre em THC. Quando eu estou usando extrato puro, eu estou mirando um produto de alto THC para ter efeito forte mesmo. Um óleo a 3%, aí 3 gramas de extrato diluído em 97 mililitros de óleo, isso resulta em 3%. Dizem que é mais ou menos assim, que você consegue 3 gramas de extrato em cada 30 gramas de flor. Então, se você diretamente, como o pessoal da Abraço faz, cozinha a flor em óleo ou glicerina, se você cozinhar 30 gramas de flor em 100 mililitros de óleo, você vai obter um produto mais ou menos a 3%, do mesmo jeito. E isso, como o extrato tem mais ou menos 25% de canabinoides, logo a cada 3 gramas tem 750 miligramas. No óleo a 3%, tem 750 miligramas em cada 100 ml. Ou seja, em cada ml, ou 20 gotas, eu tenho 7,5 miligramas
de canabinoides, em geral, nesse produto a 3%, que é o que eu falei que eu mais recomendo para a criança. Se eu der 6 gotas no dia, eu estou dando 2,5 miligramas de canabinoides por dia. Se é um produto de alto THC, eu estou dando uma dose já bastante significativa. Se é um produto de alto CBD, eu não estou dando praticamente nada. Muito bem, gente. Em linhas gerais, é isso que eu queria falar. Aliás, tinha mais coisas, obviamente, mas já estendi mais do que eu devia. Desculpa. Obrigado pela atenção. Vamos perguntar que eu vou tentar responder. É isso aí. Então tá. Valeu, doutor. Eu vou começar a ler as perguntas aqui do chat na ordem que foi colocada, né? Bom, você falou da questão de pele. Eu tratei esses dias a minha filha com impetigo e já tinha tentado passar várias coisas e o extrato puro, o uso tópico do extrato puro em cima da ferida mesmo foi assim, tiro e queda. 4 dias a cicatrização foi total, assim, coisa que já fazia 15 dias que a gente tentava várias coisas, asepsia e não conseguia, e ela é pequena, né, então qualquer coisa que tocasse ali incomodava muito, era muito difícil de limpar, enfim, foi realmente assim, muito bom. Legal, O Newton, legal. Eu já vi que eu falei, ó, eu já vi psoríase, tratamento de psoríase, dermatite atópica. São doenças inflamatórias graves, né? E doenças infecciosas, como impetigo, eu nunca tinha tratado, nunca tinha visto, mas tem um efeito anti-inflamatório potente, né? É isso que a gente vê. O Newton falou que também teve uma experiência com um paciente com câncer de pele, com melhora e recuperação dos tecidos. Com uso de pomada. E agora? Não Legal. sei. Acho que foi, né? Se quiser falar aí, Newton, levanta a mão que a gente libera. Acho que ele botou aqui, não. Tá, deixa eu seguir aqui. Doutor, desliga teu WhatsApp aí. Pessoal falando pra você desligar teu WhatsApp no meio da live para não ficar o barulhinho incomodando. Não, estou suando, não, de outro lugar. Acho que é De outro algum. lugar. Tá. Desculpa, mas... Na sua experiência, quem perguntou está sendo a Isadora. Na sua experiência, um autista moderado não verbal, qual seria a dosagem adequada? Um extrato de THC ou CBD? Olha, a pergunta é muito genérica, a gente teria que detalhar mais coisas, não do paciente, até, enfim, idade, peso, né? É importante. E com relação a produtos, vou repetir o que eu falei. Vai funcionar se você usar em dose adequada, em geral, um produto de alto CBD. E vai funcionar se você usar em dose adequada, em geral, um produto de alto THC. Eu recomendo, em geral, as pessoas usarem produtos de alto THC por questões de facilidade de acesso e questão econômica. Porque como você precisa de muito menos THC para produzir o mesmo efeito do que você necessitaria de uma quantidade bem maior de CBD, 30, 50, 100 vezes maior para produzir o mesmo efeito, então você vai precisar de muito menos planta para poder produzir um efeito usando uma erva de alto THC. Então, no final das contas, hoje em dia, os tratamentos importados são tão caros assim, sobretudo porque eles são de alto CBD. E os tratamentos brasileiros aqui, artesanais, estão saindo bem mais baratos, sobretudo porque, em geral, eles são de alto THC. Então, a gente pode usar muito menos quantidade de planta para produzir o mesmo efeito, mas vai ter o mesmo efeito. Agora, traduzindo isso aí na linguagem de miligramas de substância, eu, pela experiência que eu tenho, acredito que em torno de um autista, criança, não sei se você falou idade, mas imagina, 7 anos, 8 anos, uma idade bastante comum de começar tratamento com autistas. Tem 30 quilos, mais ou menos, algo em torno de 150 miligramas de CBD por dia é uma dose razoável.
e algo em torno de 1,5, 2, 5 miligramas de THC será uma dose razoável também. Eventualmente vai precisar de mais. Mas vai depender, às vezes eu recomendo doses bem maiores para controle de crise, para controle de momentos de maior desequilíbrio, entendeu? E a experiência que eu tenho é que isso realmente dá um resultado legal. E se você usar em momentos de maior desequilíbrio, doses adequadas, você vai restabelecer esse equilíbrio e vai ter ganhos que depois não se perde. Então, se diminui a necessidade de usar essas doses mais altas. Mas, às vezes, é necessário para manejo de distúrbios maiores. Né? Às vezes, as pessoas dizem que o autista é moderado. É moderado, mas tem crises. É moderado, mas tem um componente de alta agressividade importante. E tudo isso, então, pode eventualmente ser interessante usar doses tão altas quanto necessário. Em algum momento a gente vai conseguir controlar e sempre vai ser um benefício. Nós não vamos estar intoxicando ele, nós não vamos estar colocando em risco a vida, a saúde, e em algum momento, em geral, minha experiência mostra que a gente vai conseguir controlar, só chegar na dose certa. Beleza. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, vou ler aqui, sobre a proposta que o senhor fez alguns meses atrás de adotar uma linguagem comum de diluição baseada em concentração de extrato integral e não em concentração de canabinoides aqui no Brasil, né? Então, eu queria que você explicasse, assim, o porquê que você propôs esse Okay. Explicar só um pouquinho, porque às vezes a gente tem dificuldade, sabe, doutor? O paciente, ele pergunta... A razão básica é o seguinte, essa forma é muito simples de ser realizada. Essa forma de padronização, né, de concentração. O quanto de extrato se utilizou em 100 ml do produto final. Não tem nada mais simples do que fazer isso, ou se a pessoa cozinhou direto a flor no diluente, você calcula com a quantidade de flor, né? Considerando que aquilo que eu falei aqui há pouco é mais ou menos 10% que se consegue de extrato. Então, para 30 gramas de flor, eu vou conseguir 3 gramas de extrato. E se eu diluir isso em 97 ml de óleo, ou se eu cozinhar a planta direto em 100 ml de óleo e depois filtrar, eu vou ter um produto a 3%. Eu usei 30 gramas de flor, eu obtive 3 gramas de extrato, eu diluí para 100 ml de óleo. Essa é uma forma muito simples, uma linguagem muito fácil de ser adotada. A de canabinoides, ela exigiria essa inferência de quanto tem de canabinoides ali, ou dosagem laboratorial. A maioria das pessoas não consegue, a gente não tem uma frequência de dosagem laboratorial suficiente para a gente garantir essa padronização de linguagem. E desse modo de concentração do extrato no produto final, ela é suficientemente útil para você administrar com segurança e em concentrações diferentes para pacientes diferentes com bastante segurança. É muito diferente você usar um óleo a 0,5%, que às vezes a gente usa, e um óleo a 10%, ou às vezes a 20%, que às vezes a gente usa. E então, essas diferenças são muito úteis, né? E é muito fácil de você comunicar isso para quem está fazendo, numa receita, ou para o paciente próprio, se ele quiser fazer. E é suficiente para você fazer uma prescrição, no meu caso, uma orientação bem feita e eficiente, útil para o paciente. Então, é melhor fazer assim. Seria, eu acho, uma linguagem mais rapidamente universal. Agora, no momento em que a gente tiver acesso à dosagem, é interessante ter a dosagem de canabinoides. E não só de THC e CBD, óbvio, de todos, né? Porque com o tempo nós vamos ter estudos que vão abranger mais informações sobre cada planta e seus efeitos. Né? Beleza. Ok. Eu não sei quem que perguntou aqui, mas falou que são perguntas frequentes em palestras.
Não existem relatos ou estudo de efeitos psicoativos adversos da cannabis como gatilho de psicose ou depressão? E a pergunta 2, maconha causa dependência? Essa é a primeira pergunta. A resposta é com certeza existem relatos, entendeu? A maconha é seguramente um potencial gatilho para vários distúrbios psiquiátricos, sintomas psiquiátricos. Eu vou corrigir o que eu acabei de falar porque foi um equívoco. Não é para distúrbios, não, é para sintomas. Eu, na verdade, não conheço nenhum distúrbio psiquiátrico que tenha sido desencadeado por maconha. Não sou um grande expert nessa área, mas o meu conhecimento de epidemiologia me sustenta bem para dizer isso que eu estou falando. Eu não conheço propriamente e acredito que a maconha não seja causa de distúrbio psiquiátrico algum. E existe evidência epidemiológica bem forte nesse sentido, eu vou falar daqui a pouco. Mas, assim, do ponto de vista clínico, é seguro que a maconha desencadeia crises eventuais em pessoas das mais diversas situações, dos mais diversos sintomas psíquicos, desde delírio, a um surto psicótico mais intenso, a crise de ansiedade, a crise de ansiedade mais intensa, o pânico, a tristeza, eventual depressão. Todos esses sintomas, quando sintomas e não doenças ou distúrbios, podem ser, e a clínica em geral mostra que são eventualmente desencadeados pelo uso de maconha. Entendeu? Na clínica da maconha medicinal, isto é muito menos frequente, a não ser num grupo específico de pacientes, e eu vou conversar sobre isso daqui a pouco, mas em geral isso não acontece. Aí, seguramente, na minha experiência, com essa técnica de usar doses baixas inicialmente, o nível de segurança sobre esse aspecto passa a ser muito, muito, muito alto. Então, esse tipo de distúrbio praticamente não acontece mais, a não ser em um conjunto específico de pacientes que eu vou falar daqui a pouco. Então, a gente tem seguramente evidência clínica de que a maconha pode ser gatilho de qualquer desses distúrbios. Mas não tem de que ela seja doença, ou causadora de doença, qualquer uma relativa a esses sintomas. Por exemplo, a doença a depressão, ou a doença esquizofrenia, ou a doença ansiedade geral, ou pânico, ou qualquer dessas. O que a gente tem com algumas seguranças para dizer sobre isso? Todas as evidências de epidemiologia populacional relacionando o uso de maconha e distúrbios psiquiátricos são favoráveis, ou seja, em geral, onde se usa mais maconha, se tem menos problemas do que mais problemas psiquiátricos. Então, o que seria isso, se o meu raciocínio está correto, uma diferença real, importante, entre você desencadear um sintoma e você provocar uma doença, um distúrbio. Então, a maconha, em geral, é terapêutica para todos esses distúrbios. Qualquer um deles. Eu uso maconha para tratar, tem bom resultado com um número grande de pacientes. Todos esses problemas psiquiátricos que eu acabei de falar, que pode, alguns dos seus sintomas, serem desencadeados pela própria maconha. E, com frequência, vou optar, se o paciente estiver sob cuidado, por usar maconha para cuidar desse paciente que teve sintomas desencadeados por maconha. E, em geral, aumentando dose. Entendeu? Porque eu tenho certeza que a maconha é um recurso bastante seguro. E que o máximo que eu vou provocar, se por acaso der tudo errado, é aumentar aquele sintoma. Ele não vai ser persistente. Se eu interromper o uso da maconha, ele vai parar. Se foi a maconha que provocou. Entendeu? Eu nunca vi até agora, nunca vi nenhum quadro em que houve persistência de longo prazo de sintomas de crise ou desequilíbrio psicológico desencadeado pelo uso da maconha nos tratamentos. Entendeu?
todas as vezes que interrompeu, parou, ou voltou à situação anterior, que em geral também não era boa. E aí é que são os pacientes em que isso aparece, na minha experiência, com uma frequência relativamente importante. Hoje tive uma ligação assim, e vou ter várias. Tu começou a usar, tal dia estava razoavelmente bem, agora uns 15 dias, vou estar tendo crise. O que aconteceu? Você retirou alguma medicação? Sim, retirei risperidona, diminuí para metade em 15 dias. Diminuir a risperidona para metade em 15 dias é aumentar muito a chance do paciente ter crises psicóticas. É uma paciente autista usando risperidona e passou a ter crise psicótica por causa dessa redução acelerada e, na minha visão, pelo fato de não ter maconha o suficiente ali naquele sistema. Então, vamos aumentar bem mais para segurar essa retirada da risperidona. Você vê aí, não é a maconha implicada, mas dependendo da forma como as pessoas vão interpretar, vão dizer a maconha, o uso da maconha ali. E às vezes é o simples fato de você introduzir a maconha num tratamento do paciente com risperidona, com Aldol, com Ampliquitil, com Rivotril, com etc., mais, enfim, eventualmente, 2, 3, 4, implicam algum risco de haver algum desequilíbrio. E, em geral, a gente consegue lidar com esses desequilíbrios aumentando a dose da maconha, retirando drogas e aumentando a dose da maconha, reduzindo drogas, ou, eventualmente, tem que voltar às doses anteriores das drogas. E, rarissimamente, hoje em dia, praticamente nunca eu recomendo parar com a maconha. Se for o caso, para com todas as drogas e entrando com a maconha em dose bem alta para controlar a crise. Entendeu? Eu acredito que essa é a melhor opção terapêutica quando houve um desequilíbrio maior. Entendeu? Mesmo, eventualmente, que esse desequilíbrio tenha sido desencadeado, como eu falei, pela pessoa começar a usar a maconha. A maconha é terapêutica. O efeito final da maconha é terapêutico. A maconha não vai desencadear crises de ansiedade, crises de pânico, crises de psicose, em ninguém, em princípio ou em geral. Ela vai controlar. E, se for necessário, usando doses bem altas, em geral, você vai conseguir controlar e o paciente vai ter sonolência no final. Entendeu? E isto é seguro do ponto de vista orgânico, do ponto de vista de risco de overdose, é totalmente seguro. Então, é um recurso, com certeza, melhor do que os medicamentos que esse paciente vai usar se chegar aí num pronto-socorro, por exemplo, para lidar com o surto psicótico ou surto de pânico, etc., que ele está. Então, é melhor, na minha visão, com total segurança, dar superdoses de maconha para ele. Então, se eu falo assim, está usando 10 gotas de óleo, entrou em crise, dá 30, não funcionou, dá 100, não funcionou, dá 200. Uma hora vai controlar a crise. Entendeu? E, em geral, funciona. Em geral, funciona. O risco aí da associação é importante. Tem um aspecto muito importante que a gente não vai abordar ele na profundidade que ele merece agora, talvez nem nesse curso, mas é algo que a gente deve considerar, que é a questão da relação da dose de canabinoides com as concentrações plasmáticas de drogas neuropsiquiátricas. Eventualmente outras drogas também, mas até onde eu sei, aquelas que estão mais ou menos indicadas, que têm alteração, são as neuropsiquiátricas. Por exemplo, o ácido valproato, usado para epilepsia, é a droga, aparentemente, a droga mais eficaz hoje em dia para tratamento de epilepsia em geral, usada em autismo por extensão, não porque exista nenhuma evidência. Aliás, ácido valproico é alguma coisa reconhecida de altíssimo risco para uso em crianças. Quanto mais nova a criança, mais risco. E a neuropsiquiatria tem feito prescrição de valproato, ácido valproico, etc., para autismo livremente, entendeu? E é de altíssimo risco. Tem feito livremente. Não porque tenha qualquer segurança que vai tratar, mas porque é uma situação, um relativo desespero, você vai ampliando. E funciona às vezes. Assim como a maconha controla a crise convulsiva e trata sintomas, sinais, enfim, distúrbios do autismo,
O ácido valproico eventualmente funciona também, entendeu? Mas é algo de muito, muito mais risco e muito menor eficácia do que a maconha, isso eu tenho certeza. Agora, eu estava falando sobre o risco da gente usar associado. E deve usar associado um monte de vezes para tratamento de epilepsia. Então, aí, essa questão de dose deve ser considerada como uma delicadeza grande, porque a gente pode deslocar, de modo importante, a concentração plasmática dessas drogas, e elas são, eventualmente, altamente tóxicas, como o valproato é. Então, se a gente aumentar muito a dose plasmática de ácido valproico, nós estamos aumentando o risco. Então, quando o paciente tem ácido valproico no seu sistema de tratamento, é importante monitorar enzima plasmática, TGO, TGP, outras enzimas hepáticas, perdão. Porque a toxicidade hepática é grande e é um sinal de risco, né? Olha, eu estendi muita conversa, mas acho que eu abrangi, eu tinha que falar, cheguei nessa questão de associação de drogas, porque ela é o maior risco que nós temos, entendeu? Esses pacientes, tanto de distúrbios psiquiátricos quanto de outros problemas, como eu acabei de falar. Mas, sobretudo, dentro do que é o comum de aparecer, são esses distúrbios psiquiátricos. Eles aparecem normalmente aí, pacientes que estão usando antipsicóticos, outros medicamentos, pacientes e principalmente aqueles que estão retirando. Então, voltando, sintetizando, só com relação à pergunta, eu não tenho preocupação alguma hoje eu não tenho em orientar o uso, prescrever de produtos de maconha de baixo ou alto CBD ou THC para todos esses patologias, problemas que eu falei, independente da idade do paciente, eventualmente, desde recém-nascido até qualquer idade. Eu estou bastante seguro que é de menor risco que qualquer fármaco que se usa para esses problemas. E que esses riscos que a gente estava comentando, de distúrbios psiquiátricos, eles estão nesse nível de gatilho. Ou seja, usar maconha em termos populacionais não aumenta o risco de ter nenhum desses problemas, ao contrário, reduz, em geral reduz. Ok? Ok. Eu vou ler a próxima aqui. Existe extrato apenas de CBD ou THC isolados? É possível? Sim, existe. Então é possível. Existe sim. Tanto de uma coisa quanto a outra. Não deve ser nem muito difícil, né? Mas eu não domino nenhuma técnica dessa. Com certeza existe. Tá. Eu não tenho vantagem nisso, né? Provavelmente isso vai ter mais efeito colateral, como já foi mostrado, um pouco estudo foi feito sobre isso, do que benefício. Eu não apostaria nisso, não. Em termos de terapêutica, eu falei, para mim, minha aposta atual é a planta. A planta funciona. É interessante que cada paciente busque tipos diversos de plantas, extratos de plantas diferentes, eventualmente vai se dar melhor com alguma planta do que com outra. Mas, em geral, eu falo para todo mundo, é tudo maconha e maconha funciona. Com maconha, a gente tem um nível de segurança muito alto. Com produtos purificados, já diminui um pouco. Com produtos sintéticos, vai diminuir mais. E com produtos similares, né, ao THC, ou seja, que vão acabar aparecendo, aí já diminui ainda mais. E tudo isso aí vai ser formas de desenvolvimento da farmacêutico, né, nessa área. E vou falar de novo, uma das razões de desenvolvimento fundamentais é preço. Né? A indústria farmacêutica de síntese, né, ela consegue baixar muito o preço das coisas. E para as pessoas realmente terem acesso, o preço é muito importante. Ok. Não sei quem que perguntou aqui. Doutor Paulo, me tira uma dúvida. Estou acompanhando uma mãe que fez desmame do risperidona e ela sentiu a mudança de comportamento no filho dela, como gritos e inquietude. Ele é autista. Nesse caso, como se procede? O óleo é integral com 120 canabinoides bem concentrado. Nesse caso, tem necessidade de entrar com outro óleo ou de início só muda a dose e observa?
Pois é. Ó, a resposta que eu dou para o paciente em geral nessa situação, tem duas opções. Uma, voltar à dose anterior ou uma dose um pouco mais baixa da risperidona. É uma forma de segurança. Não é a minha opção. Minha opção é aumentar a dose da cannabis. Se esse óleo que tem lá, eu não entendi exatamente o que é a concentração, enfim, da forma que está descrita aí. Mas se é maconha, que dá para aumentar a dose, aumenta a dose, que uma hora vai segurar. Agora aí começa a ter os problemas de volume, de custo, que eu não sei como é que cada paciente vai lidar com isso. Sobretudo de custo, né? Porque para controlar crises, e essas crises de efeito rebote, de retirada de antipsicótico, costumam ser muito ruins. Então, é preciso, eu imagino em geral, doses altas. Meu paciente adulto, por exemplo, vai usar extrato puro para controlar a crise, entendeu? Ou algo nesse nível. Óleos a 10% no mínimo, 20%, para poder, isso de alto THC, né? Ou fumar bastante, né? Aquelas canetas, por exemplo, alto THC, para controlar a crise, dose alta, senão, tem que ser, eu acho que tem que ser, em geral, né? E muita gente tem medo de fazer isso, recomenda os pacientes reduzir a cannabis, aí ferrou o tratamento, eu acho. Não é que, às vezes, diminuir funciona. Né? Essa questão, eu já falei algumas vezes, a gente tem uma amplitude de dose muito grande, mas eu tenho uma confiança total de que realmente não tem overdose. Realmente eu não estou intoxicando o paciente. E realmente, doses altas vão controlar ansiedade, irritabilidade, agitação, agressividade, essa agitação psíquica. Em geral, vão controlar e vão levar o paciente ao estado de letargia, sonolência, enfim, com segurança, coisa que eu não consigo com mais nada. Entendeu? Beleza, Se eu vamos. falei demais, sintetizando o seguinte: ou aumenta a dose suficiente para controlar as crises com a maconha, e testando lá, dobra, triplica, multiplica por 10, se for necessário. Ou volta a dose da risperidona, ou suporta, porque isso também vai passar. Em 15 dias, mais ou menos, isso passa. Se a dose da maconha está boa, logo isso vai passar. Agora, se tiver muito baixa, aí tem que aumentar mesmo. Beleza. Vamos seguir aqui então. O Clay Foster perguntou: eu gostaria de perguntar sobre quando indicar uma dose baixa inicial, uma gota por dia a 1%, ou uma dose altíssima inicial. Foi o gancho da conversa de ontem que acabou não sendo explorado. Não, essa pergunta me ajuda a uma coisa que eu estava raciocinando hoje, que é o seguinte: eu recomendo, em geral, praticamente sempre, começar de uma dose relativamente baixa. Então, quando é que eu vou usar um produto a 1%? Quando eu estou lidando com crianças em geral, usando muitas drogas, crianças pequenas que não, ao contrário, nunca usaram nada, então podem ter uma resposta com dose muito baixa. Idosos, sobretudo idosos usando muita droga neuropsiquiátrica, muito idosos, aí eu vou usar 1%, eventualmente menos, 0,5%, seria a concentração menor que eu usaria. Dá para 0,4%, os olhos padrão. Eu, em geral, nunca chegaria a uma concentração tão baixa, 0,5% seria o mínimo, bem razoável para mim, isso de alto THC. De alto CBD, isso nem faz sentido. 100%, por aí. Então, só um minutinho. Olha. Eu estava falando, nem por cento era essa concentração mínima, né, que eu estava recomendando. E concentração de 1%, eu acho que eu expliquei quais são essas condições. Então, 0,5%, que é uma concentração menor, eu uso em recém-nascidos, crianças menores de 1 ano,
crianças pequenas usando múltiplos medicamentos. Agora, concentrações mais altas, quando começar com a concentração mais alta de uma vez? Eu não tenho começado praticamente nunca, mas eu acho que eu estou começando a querer ver isso, quer dizer, algumas vezes eu começo. Bom, seguramente, pessoas que já têm experiência com maconha, pessoas que já têm experiência com maconha e não estão usando drogas psiquiátricas. Essas é de segurança já começar com doses altas. Aí eu começo. Mas, em geral, pessoas estão usando outros medicamentos, eu vou começar sempre com doses muito baixas. E aí eu tenho um problema, que é isso que eu estava refletindo hoje, que é o seguinte, muitos pacientes desistem desse tratamento porque é muito lento. E aí o cara vai demorar eventualmente um mês para começar a ter algum efeito. Eu começo, bom, então pega aí um exemplo. Um paciente de Parkinson com 60 anos, usando 3 drogas psiquiátricas, ou 2 drogas psiquiátricas, mais 2 drogas para tratamento do Parkinson, alguma coisa assim, bastante comum, debilitado, meio confuso. Essa pessoa, eu vou começar com 3%, talvez 6%, e vou aumentando de gota em gota a cada 3 dias, e talvez não tenha efeito. Na primeira semana nada, na segunda semana nada, e esse paciente desiste. Entendeu? E então eu estou trabalhando o tratamento porque eu estou sendo excessivamente cauteloso. Então eu estou querendo aumentar a frequência de pessoas que eu vou começar com doses mais altas. Qual que é o problema? Eu vou ter uma frequência maior de distúrbios, porque assim é bem seguro que eu não tenho. Esse cara, eu falei, bom, ele tem uns 60 anos, não é tão velho, mas já está um pouco confuso, está usando 2 medicamentos psiquiátricos, normalmente um antipsicótico está associado aí, usando 2 medicações para Parkinson. Tudo isso aí aumenta o risco de ter algum distúrbio. Se eu entrar com uma dose que eu achasse que seria 5 gotas de um óleo a 10% de uma vez, ia dar encrenca. Entendeu? Então eu tenho que achar um meio termo entre não fazer um negócio tão lento, como eu tenho feito às vezes hoje em dia, e não chegar a doses que vão precipitar sintomas e distúrbios, que também vão fazer o paciente abandonar o tratamento. Essa é a equação. Não sei se você entendeu, se você quer alguma complementação dessa resposta. Fala aí. Beleza, vamos tocar em frente aqui. E, pessoal, eu acho que a gente pode ir encerrando aí as perguntas, porque eu estou vendo as perguntas aumentarem aqui, já tem bastante coisa ainda para perguntar. Vamos fechar nessa rodada, então, fecha agora. Eu acho que você falou sobre isso, doutor, mas só se você quiser complementar alguma coisa rápida sobre pesquisas sobre efeitos colaterais de CBD sintético. Não, olha, o que eu vi... Puxa vida, agora me fugiu o nome do cara. É um colega daqui. Eu acho que ele é daqui de Minas. Mas eu não vou me lembrar o nome dele agora. Ficou com um tal Falcone na minha cabeça, que certamente não é. E aí o nome de verdade está me esquecendo. Mas, enfim, esse cara fez um estudo que tem um nível de confiabilidade médio-baixo, porque ele estudou vários outros estudos, e desses, a maioria não são ensaios clínicos, então você tem um nível de segurança de informação aí relativamente baixo, médio-baixo, como eu falei. Mas é a informação que a gente tem. A única que foi feito focalizado nisso, ou que entre as questões que estavam focalizadas era essa. E eles identificaram isso que eu falei, que entre produtos de CBD purificado e produtos de CBD com algum THC, aqueles de CBD purificados sem THC nenhum tiveram mais efeitos colaterais na clínica. Eu tenho a impressão que por que eles tiveram mais efeitos colaterais? Porque tem que usar doses mais altas. Entendeu? Então, eles pegaram vários estudos e verificaram isso. Por que tem que usar doses mais altas? Porque não tem THC. Se tiver algum THC, o THC vai funcionar em dose relativamente baixa. Ok?
Ok. O Laerte falou, estou acompanhando um caso com depressão, o psiquiatra dele disse que usar maconha pode prejudicar. Teria algum risco usar a planta com algum tarja preta? 19 anos, depressão e ansiedade. Acho que você já Pois comentou um é. pouquinho, mas se quiser complementar. Os riscos são esses que eu disse. Toda vez que você vai entrar com um psicoativo, assim, uma pessoa vai usar um psicoativo, algum risco psíquico ele tem. Isso eu não tenho dúvida. Álcool, até nicotina, maconha, os outros psicoativos, Rivotril, os duloxetina, que é o principal antidepressivo usado hoje, ou venlafaxina, enfim, venlafaxina também é. Essa medicação toda tem seus riscos de desencadear distúrbios, ou pelo menos sintomas. Então, não é a cannabis, o THC, ou seja, a terpeno. Todos os psicoativos podem desencadear algum tipo de sintoma psiquiátrico negativo. E o psicológico, né? Negativo. E a associação, obviamente, aumenta esse risco. Então, toda vez que o paciente está usando uma medicação psiquiátrica e você introduz outro psicoativo, está introduzindo um novo risco. Não quero dizer que aumente exatamente o verdadeiro, mas tem algum risco, tem. E, eventualmente, se os pacientes estão usando medicações psiquiátricas, é porque eles têm tendência a ter distúrbios psiquiátricos. E, eventualmente, independente de estar usando a cannabis ou dessas associações, eles vão ter distúrbios psiquiátricos. Então, de toda maneira, a gente tem que estar bastante preparado ao lidar com pacientes psiquiátricos para o fato de haver surtos, pioras, crises, alterações negativas, porque elas vão aparecer. Eventualmente vão aparecer porque entramos com a associação com a cannabis no tratamento, eventualmente vão aparecer porque aparecem mesmo naqueles pacientes, eventualmente vão aparecer porque estão retirando outros medicamentos ou porque é efeito colateral de outros medicamentos. E eu me sinto tranquilo, em geral, para dizer, olha, conseguimos controlar todos, em geral, todos, usando cannabis. E é melhor do que usando os medicamentos em geral. Inclusive depressão, até onde eu sei, inclusive depressão. Eu vou dizer para você, eu tenho uma segurança um pouco menor, talvez porque tem uma frequência um pouco menor de pacientes com depressão, porque vários pacientes que eu tenho têm sintomas similares ou dessa área da ansiedade, da agitação, da irritabilidade, mais do que da depressão. Esses, então, eu tenho uma segurança muito maior de que a gente vai conseguir controlar os problemas, os distúrbios, sinais, sintomas maiores, mas toda a experiência que eu tenho, relatos com depressão, também é favorável. Em geral, é favorável. Então, minha aposta com depressão também é muito, muito alta, vai dar certo em geral. Aí vai tirar a medicação, vai associar, vai dar certo uma medicação associada. Como é paciente adulto, normalmente, eu digo que é de livre escolha. Você tem um recurso de alta segurança. Você pode usar ele para retirar a medicação. Eu te aconselho a fazer isso. Agora, quem vai fazer é ele. A escolha é dele, é adulto. Ele sabe o que ele está sentindo quando toma um e outro. Entendeu? E você vai informar, eu informo, tento informar, que os medicamentos têm tais riscos. Basta dar uma olhada lá na bula. Os da maconha são esses aqui. Eu digo, não, risco orgânico zero. Risco psíquico é esse que a gente conversou aqui, desencadear algum sintoma pior. Que, em geral, pode ser controlado com acerto de dose ou no limite retirada da cannabis. Não vai persistir nenhum distúrbio, pelo menos que eu reconheça, não. Beleza. Okay? Ok, vamos lá. Diego Bursa, maconha de autocultivo. A Liane, a importância do efeito comitiva. Senti essa diferença com minha filha, a planta fez muito mais efeito que o importado. Ótimo. A impressão que eu tenho é que o componente mais relevante nessa mudança é o THC.
na planta tem THC, tem concentração maior de THC nas plantas em geral do que nesses importados, que são ou de plantas selecionadas genética de altíssimo CBD, muito pouco THC, ou são purificados, né, em processo laboratorial. E aí até elimina o THC. Não sei qual exatamente seu filho usou, mas de toda maneira, em geral, quando você passa para o artesanal, você está passando para o produto de maior concentração de THC. E grande parte dos pacientes tem essa mesma experiência que você tem, seja no autismo, seja no controle de epilepsia. Então, talvez por causa da questão de dose. Uma pequena dose de THC vai ter muito mais efeito do que uma dose média ou alta. Você vê? E a quantidade de outros canais, doutor, que faz com que ela aconteça esse efeito que ela trouxe, o efeito comitiva, o efeito, né? Comitiva, sim. Vou te dizer o seguinte, eu tenho muita simpatia por essa ideia. Não tenho prova nenhuma disso. Nunca estudei a fundo e não acho que eu tenha condição, nem que haja condição em geral hoje, a gente fazer estudo do efeito conjunto dessas substâncias, não pelo menos com a técnica ou com a abordagem científica que se usa hoje em geral. Para análise médica, se procurou sempre isolar uma substância. Então, é o efeito do corticoide, prednisona, que é um pouco diferente do outro, que é o hidrocortisol, por exemplo. São substâncias, e a gente vai analisar o efeito dessas substâncias. Cada uma tem o seu efeito. Quando você fala do efeito de duas substâncias associadas, já está trazendo uma complexidade muito grande. Então, raciocinar em termos de CBD e THC já é um raciocínio bastante complexo para a ciência médica, muito mais do que o comum, que é uma substância só. Agora, se a gente for falar de 60, 100 N canabinoides, mais N vezes não sei quantos terpenos, certamente nós não temos metodologia, tecnologia médico-científica hoje para abordar isso. Então, isso deve ser abordado, do meu ponto de vista, de outra maneira, que é essa seleção individual de plantas. As pessoas vão testando e vão se dar melhor com um óleo ou com outro, com uma planta ou com outra, e provavelmente vão ter esse efeito comitivo. Várias substâncias atuando simultaneamente e são positivas em geral. Eu recomendo usar a planta, ou extratos de planta. Me parece muito seguro, muito efetivo e de muito baixo risco. Então, por que eu vou usar outra coisa qualquer? Eu vou procurar desenvolver outra coisa. Em geral, eu vou estar aumentando o risco e diminuindo a segurança de efeito. Agora, as pessoas vão pesquisar, é assim que a ciência médica faz, está procurando fazer que seja o CBD, o agente terapêutico. Tá? Eu acho que isso é um equívoco. Ok. Eu vou... Pessoal, tem algumas perguntas aqui falando sobre qual que é a dosagem para um determinado caso ou um determinado outro caso. Eu acho que isso a gente vai ser melhor a gente conversar sobre isso nos grupos e pegar perguntas mais gerais. Se der para finalizar, viu, desculpa te atalhar, se der para finalizar por agora, se tiver mais uma ou duas perguntas assim que você achar que é mais importante. Tem uma... A gente pode utilizar como material para os conteúdos que a gente está, de toda maneira, elaborando e buscando divulgar. A gente está aprendendo, né, a lidar com esse recurso e a gente não estava querendo estender além dos 40 minutos, né, para tentar depois colocar isso para divulgação aberta e não ser longo demais. Então, por isso, talvez valha a pena pedir desculpa para quem perguntou e ficar sem resposta, mas também a gente pode estender um pouco. Se não tiver um número muito grande de perguntas aí. Eu tenho uma sugestão, então, tem uma pergunta aqui que ela é um pouco diferente, né, das demais que já foram conversadas, e tem 3 pessoas com a mão levantada. Se alguém de vocês que está com a mão levantada não fizer questão de falar, não pode abaixar. Então,
a gente Abrir para as passa pessoas que para querem, quem se está com a quiserem mão. falar. Abrir Ixi, para as pessoas que querem falar ao vivo, né? Legal. não, todo mundo baixou a mão, não, pessoal. Levanta aí, agora vamos falar, pelo menos um. Nada, né? Piada é isso. Aí, a Isadora. Eu vou passar a palavra para a Isadora, então. Aí, Oi, pode falar, gente, Isadora. boa noite. Estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Estamos ouvindo, pode falar. Assim, Então, a minha dúvida é só em relação à dosagem. O meu filho é autista, ele tem 4 anos, ele tá tomando um óleo de THC 2%, e eu tô dando 15 gotas por dia. E eu não vejo um efeito. E eu queria saber se essa dosagem tá certa ou se eu posso aumentar a dosagem. Eu dou 15 gotas, dividindo em 2 vezes por dia. tá. Olha, não vou entrar em detalhes que seriam importantes, né? Tamanho, idade, outras drogas, mas em geral, a minha recomendação é siga aumentando. Ainda não chegou ao nível terapêutico dele. Se nós estamos tratando de sintomas mais característicos do autismo, agitação, irritabilidade, essas coisas, uma dose realmente alta vai controlar. Agora, não posso dizer para você, de jeito algum, que vai funcionar em todos os casos. Mas, em geral, é uma aposta muito boa testar doses eventualmente bem mais altas para você verificar efeitos, porque realmente a gente costuma ter esse efeito positivo. E considerar se está usando outras drogas, e isso aumenta riscos, eu já falei isso várias vezes. Se não, é totalmente livre, esse aumento deve ser tentado livremente. Ok? Desculpa, pessoal, deixei meu microfone trancado. Vou passar a palavra para Mari. Falou. Pode falar, Mari. Oi, boa noite. Em casos de ansiedade, a pessoa está tomando alopáticos, faz o desmame também. É indicado o CBD ou o THC? Mesma coisa de todas as vezes, assim, é relativamente indiferente. A maior parte das pessoas vai sentir mais segurança em indicar usar CBD nessas situações. Eu não tenho problema algum em usar produtos de alto THC. Como eu falei o tempo inteiro, é basicamente uma questão de dosagem. Se você for usar um produto de alto THC, você vai usar a dosagem bem mais baixa do que se você for usar um produto de alto CBD. Dezenas de vezes mais baixa. É isso. Beleza. Pode ser qualquer um dos dois, vai funcionar. Se você for usar CBD, você vai ter que usar muito mais produto, ou muito mais dosagem, ou lá na origem, muito mais planta. Sim. Ok. Vou passar a palavra para a Val aqui, então. Pode falar, Val. Oi, eu vou ter o prazer de receber o Dr. Paulo aqui em Rio Claro, daqui a alguns dias, né? Mas eu já vou fazer perguntas, porque eu faço tratamento contra o câncer. Então, eu faço o uso de altas dosagens de THC. E quando eu usava o concentrado, né? Hoje eu faço uso inalado, né? Se fumado. Quando eu usava o concentrado, eu cheguei a dormir 18 horas, né? E meu paladar virou manhaca, porque ele plastificava a minha língua. Era uma sensação bem desagradável. Até que eu comecei a colocar ele dentro de cápsula e engolir. Né? É outra forma de ministrar, né? Pela mucosa. Sim. Mas eu queria saber como que faz, no caso meu, que tem que ser dosagem alta, que é o protocolo Rick-Simpson, né? Como que faz para ajustar isso? Porque eu não posso dormir 18 horas num dia, né? Então, eu acho que eu paro por aqui, vou passar a palavra já. Quando eu estava falando de dosagem na explanação, eu cheguei a abordar exatamente essa situação. É a experiência que eu tenho com o tratamento de câncer, a tentativa de tratamento de câncer, com essas altas doses, como recomendado
ele tem dificuldades para o paciente. Essa dificuldade nesse nível, letargia, falta de coordenação, confusão, sonolência, né? Às vezes, não viabiliza o tratamento. Eu tenho alguma resposta a isso? Nenhuma. Não tenho, porque se for usar alto CBD em doses comparativas, seria o mesmo efeito. Então, se você está usando no protocolo do XY, de produtos de alto THC, 1 grama por dia, se você fosse usar produtos de alto CBD na mesma proporção que eu acho, seria 30 gramas por dia. Não teria condição nenhuma e você ficaria chapada e com sono do mesmo jeito ou muito mais. Então, não vejo hoje, eventualmente, uma coisa que eu não tentei, talvez seja viável, mas para você está falando de 18 anos, não tem jeito, que eu recomendei para a única paciente que eu estou fazendo esse tratamento atualmente, foi fazer doses bem fracionadas, entendeu? Para a gente chegar a 1 grama no dia, tomando 10 vezes 0,1 grama, vai ser menos efeito do que tomando 1 grama de uma vez. Tomando 100 miligramas 10 vezes, o efeito vai ser bem mais suave. O que eu acho que é razoável. Agora, ao fim, vai concentrar um efeito e no início, se você começa de 1 grama já, não vai ter jeito, não. O que o XY recomenda, e que para uma redução disso, pelo menos, se consegue, é esse processo de aumento progressivo, que, em geral, eu recomendo também, e nesse caso especificamente, é isso aí. Vai começar de uma dose relativamente baixa e vai aumentando a cada 4 dias, né? É o que ele recomenda. Eu não sei se você chegou a esse sintoma aí, começando com a dose alta de uma vez, ou se foi aumentando e mesmo assim chegou. E eu não saberia dizer como evitar isso com óleo. Se você achou um jeito legal vaporizando, é ótimo, né? Agora... Doutor, eu fiz isso de fazer progressivo. Fiz isso sim. Mas chegou um momento, quando chegou que eu dormi 18 horas, eu reduzi, não aguentei ficar no 1 grama por dia. Essa única paciente que eu estou acompanhando, ela não chegou a usar 1 grama ainda, ela falou, não estou conseguindo. Ela está mais ou menos em 0,6 a 0,8 e não está conseguindo passar disso. Entendeu? E mesmo assim está tendo algum prejuízo para o meu dia a dia. E isso é o efeito de alta dose. Então, assim, eu já vi pacientes usarem 0,6 sem maior problema, paciente que nunca tinha usado cannabis, com lúpus, uma senhora de meia idade, 50 e tantos anos, 60 anos, ou um pouco mais, e começou direto usando isso, 600 miligramas por dia, né? Em cápsula, inclusive. E não teve alteração, né, maior, negativa nenhuma, ela se sentiu foi bem, teve bem-estar, mas essa pessoa que eu estou tentando fazer esse tratamento para câncer, também está tendo dificuldade. O seu relato condiz com essa minha experiência. A única alternativa que eu encontrei foi essa. Sugeri a ela fracionar a dose, mas ainda não tive nenhuma resposta. Se ela fez, se foi bom, se está conseguindo aumentar, fracionando mais. Ok. Vou passar para a próxima aqui, o Índio. Vai lá, Índio. Pode mandar bala. Boa noite, galera. Eu não sei se já perguntaram isso, porque eu cheguei no meio da live. Está muito baixo. Tá me ouvindo? Está muito baixo. E agora, tá melhor? Vamos lá, vamos tentar. Uma amiga Agora melhorou. Perguntou sobre 2 remédios, se interagem com a cannabis, né? Que é o tartarato de zolpidem, que aparentemente é um remédio para dormir, e o cloridrato de amitriptilina, que aparentemente é um remédio que abaixa a dor, né? Um antidepressivo. Antidepressivo. Assim, especificamente,
que eu saiba, nenhum deles, nenhum, pelo menos na minha experiência clínica, com os Zopidem até um pouco maior, que é uma medicação mais usada hoje em dia, não tem nenhuma interação específica, não. Mas os riscos genéricos que eu falei aqui, de associação de canabinoides ou maconha com medicação psiquiátrica, valem. Então, eu não posso dizer que não aumente o risco de ter alterações psiquiátricas, porque em geral aumenta, então pode ser que eles aumentem, a associação aumenta também. Impressão, em princípio, com os Zopidem vai aumentar a sonolência, na associação com os Zopidem, mas não tenho evidência nenhuma disso, é só uma suposição, porque os dois têm esse efeito potencial e não tem nenhuma experiência de efeito negativo maior com essa associação, mas eu uso com cautela, como qualquer um, começando com dose baixa de cannabis e, se possível, retirando a medicação. E já teve algum efeito negativo com algum medicamento? Não tenho relatado, registrado, não. Eu tenho registrado, não. Entendi. Obrigado. Ok, vou passar então pro Newton. Pera aí um pouquinho, desculpa aqui, pessoal. Baguncei um pouco. Ok, vai lá, Newton. Pode falar. Boa noite a todos. A respeito desse caso da moça com câncer, ali, no tratamento de câncer, né? Eu já vi indicação retal, né, com supositório com extrato de cannabis. Né? Seria não sei se o doutor tem conhecimento. E eu gostaria também de saber se que ontem ele falou sobre a questão da imunossupressão, né? Do uso do óleo para imunossupressão, como seria esse controle ou substituição dos imunossupressores no caso de transplantados. Seria basicamente isso. Não, poxa, de transplantados não tenho experiência alguma, não tenho nenhuma referência bibliográfica. Não, em princípio, eu não recomendaria, porque aí você precisa de imunossupressão mesmo, né? Eu estou falando no tratamento de doenças autoimunes e autoimunes em geral, entendeu? Não para transplantados. Transplantados, você me pegou de surpresa, a impressão que eu tenho é que não seria recomendado, porque o objetivo aí é produzir uma imunossupressão. Mas não tenho segurança disso que eu estou falando, não. Mesmo, né? No caso das doenças autoimunes, eu vou usar uma linguagem figurativa, mas, enfim, é o que eu posso. A cannabis produz, eu chamaria de uma imunomodulação. A cannabis modula o funcionamento do sistema imunológico. Eventualmente, a cannabis, então, pode ser, quase pode dizer, curativa, ou conseguir um controle profundo de doenças autoimunes, ou modular o funcionamento do sistema autoimune, sem, no entanto, provocar imunodeficiência, que é uma consequência necessária da imunossupressão. Então, a cannabis não provoca imunossupressão. Eu acredito que não, de modo algum, mas provoca uma imunomodulação eventualmente capaz de tratar a doença autoimune. Mas no caso de transplante, você está falando, você precisa de uma imunossupressão, porque aquilo é realmente um pouco estranho. E o seu organismo vai sempre naturalmente reagir contra ele. E a cannabis eu acho que não vai inibir isso, entendeu? Então eu acho que não deve ser recomendado para transplante, não. Esse é um raciocínio, mas não tenho nenhuma experiência clínica e eu não tentaria por causa desse raciocínio. Entendi. Ok, então, pessoal, então acho que... Só falar uma coisa que eu não sei se é o que a Val quer falar, desculpa te interromper, mas que o colega falou sobre o uso através de... Bom, o retal. O seguinte, não tem diferença no final se você usa dose alta, doses excessivamente altas, ou doses muito altas de todo modo, que é o caso do protocolo Rick Simpson para tratamento de câncer. E isto,
seja por via retal, seja por via oral, seja por via aspirada, a grande parte dos pacientes vai ter um nível de desconforto, seja por sonolência, seja por outros sintomas. E isso, a única forma que eu achei para sugerir, por enquanto, é fracionar bastante a dose ao longo do dia. Com isso, você pode conseguir um efeito de pico menor em todos esses momentos e não ter tantos efeitos negativos como aparece com essas doses altas pouco fracionadas. Gente, vamos finalizar então. Vou passar a palavra para o Regis para ele fechar. Muito obrigado a todo mundo. E, poxa, foi bem extenso, mas eu acho que foi legal, né? Valeu. Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. A gente vai continuando, né? Tem mais conteúdo na cartilha. Semana que vem a gente se encontra de novo. Beleza? Obrigado aí e Na até a verdade, próxima. talvez semana que vem não seja possível, porque eu tenho uma sequência de viagens. Então, vamos tentar fazer a semana que vem, se não der, a gente faz aí a partir do dia 12, por aí a gente faz uma sequência maior para ver se até o dia 20 a gente finaliza essa produção, né, de capacitação, enfim. Até hoje eu agora não achei uma palavra para chamar essas lives. Mas enfim, gente, muito obrigado, um abração, até a próxima. É isso aí. Paralelamente a isso, a gente está construindo também o nosso site. Em breve a gente vai lançando novidade ali. A gente vai conversando através dos grupos, mantendo contato, né? Tirando dúvida e tocando em frente, organizando quando que vai ser a próxima. Beleza? Grande abraço para todo mundo então, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau.